faço para mim sentir que já é real? Por que parece tão difícil sentir que aquilo que você quer já é real? Porque ele vai contra tudo aquilo que você sustenta hoje, tá? Quando tu entende que o porquê que é tão difícil sentir que aquilo já é real, dificulta tanto a tua trajetória para te mudar, tu consegue entender como fazer para te começar a sentir que já é real, tá? Vamos lá. Se eu não sustento, se a minha vida, vamos supor que eu quero, o meu desejo é abundância, é prosperidade, é, sei lá, um carro novo, uma casa nova, algo que demande dinheiro, né, finanças, e a minha identidade atual, ela sustenta escassez, falta, né, medo de faltar, medo que não vai pagar a prestação, medo de ficar devendo, etc, tá? Então, identidade antiga e identidade nova. Se a minha identidade antiga ela não sustenta o que eu quero, como é que eu vou fazer para mim sentir que já é real eu estar aqui nesse liberdade financeira, né, nesse negócio de poder dormir em paz, de não precisar mais ficar pensando nas contas? Como fazer sentir que é real e como permanecer nessa vibe, né, desse mundo, desse novo mundo aqui? O que acontece, gente? Não tem como eu te falar para te fazer uma mágica. Tem um processo para te conseguir fazer com que isso aqui seja real, tá? Tudo o que tem resistência, tudo o que não é o natural, o cérebro vai largar aquela química, o teu corpo vai ter essas sensações, todas essas dúvidas, ansiedade, medo, tudo isso, né, faz parte dessa tua identidade, desse teu paradigma que tu é hoje, porque sempre que tu vai atravessar essa barreira aqui, que a gente chama de barreira do terror, né, no caso, sempre que tu vai atravessar para o outro lado, que é o desconhecido, que não é o teu normal, sempre ele vai começar a te puxar de volta, largando todas essas químicas, acontecendo coisas para te botar no padrão de novo. Por exemplo, se você ganhou uma promoção, um dinheiro a mais chegou de algum lugar, vai quebrar o carro, não adianta, vai quebrar teu computador, alguma coisa vai ter que acontecer para te voltar para o teu patamar, porque tu não trabalhou a tua base, ou seja, tu ainda não se transformou na outra identidade, na que tu quer. Então tu não sustenta isso aqui. Como é que tu vai carregar uma coisa que tu não sustenta? É simples, tá? Então, para que isso comece a se tornar real, você precisa repetir, repetir, repetir. O que acontece? Lá atrás, há uns anos atrás, quando eu fiz a minha primeira carta, sei lá, 10 anos atrás, não sei, a tal da carta dos desejos, a carta dos sonhos, que chamam carta dos desejos, onde que tu escreve a tua vida perfeita, lá atrás, quando eu fui fazer a minha primeira, era muito esquisito, eu lia aquilo, às vezes eu dava risada porque era ridículo, sabe? Porque sempre diz assim, ó, e eu digo pra você, não coloque limite no teu sonho, a tua imaginação ela é capaz de voar tão longe, por que tu vai botar 5 mil se tu pode 100 mil? A tua imaginação te permite 100 mil. Então, vá além, tá? Vá onde que tu realmente quer, o que vai fazer realmente diferença na tua vida, tá? Mas, pra mim, quando eu comecei a ler aquela carta, era muito ridículo. Era um negócio, uma mentira. Não era real aquilo, então, tipo... Mas, eu fiz o que mandaram eu fazer. Eu continuei lendo, e todo dia eu lia. Passou uns 4, 5 dias, aquilo já não era tão estranho pra mim. Aí passou... Depois de um ano lendo, aquilo ali, tipo, eu tive que trocar a carta várias vezes, porque de tanto eu mudei para tanto e fui subindo, porque aquilo lá já era, tipo, muito normal, sabe? Ali lendo a carta. Então é isso que acontece, gente. Para te poder realmente sentir que aquilo é verdade, aquilo tem que se transformar em uma coisa real, uma coisa normal para ti, uma coisa... Então, para isso, a imaginação é a melhor ferramenta do mundo. Nesse sentido, a tua imaginação, ela faz esse trabalho pesado para você, tá? Então não precisa tu realmente, sei lá, conseguir dinheiro de não sei da onde para se sentir aquilo. Não, tu vai conseguir
com a tua imaginação. E daí tu vai criar uma coisa muito específica, vai fazer tua carta, vai fazer, né, o teu ideal muito específico do jeito que tu quer. Eu fecho o olho porque eu fico imaginando o meu, tá? Então tu vai fazer aquilo muito específico e o segredo, e o único segredo é a consistência. Ou seja, todo o dia, se possível 2 vezes por dia, tu vai, e não tô dizendo vai ficar 1 hora imaginando, vai ficar 1 hora visualizando, 1 hora e tal, não. Pega 3 minutos, só 3 minutinhos. Por quê? Porque são pequenas mudanças com consistência todos os dias que vão trazer a mudança para ti. Porque se tu querer fazer 1 hora de visualização, tu vai fazer 2 dias e vai parar. Tipo, não vai resolver nada, não vai mudar nada, vai ser trabalho botado fora. Então pega e faz pequenas mudanças de hábito, de nova personalidade todos os dias. Isso vai se tornando natural aos poucos. Vai demorar um pouquinho? Vai. Tá ridículo? Tá tipo, cara, isso aqui é muito idiota, é muito bobo, é muito ridículo. Continua. Só continua. Tipo, esquece, continua. Mas é importante sentimentalizar. É importante que tu realmente sinta. Então, faça o possível para te se colocar ali naquele lugar, naquele momento. Isso é muito importante. Aí, Cris, tá, ok. Eu consegui, então, eu fiz minha carta, daí eu visualizei, eu tô fazendo 3 vezes por dia, mas eu tô notando, passou 1 semana e eu tô notando que eu faço aquilo ali, mas depois eu volto pros problemas. Aí é que tá. Isso é um grande problema, porque tu precisa tentar sustentar a identidade que não é escassa, que não tem problemas, que não, sabe? Tu precisa começar a sustentar de alguma forma. O que eu digo para essa pessoa? Eu amo música, então um dos meus pilares, eu não consigo ficar sem, é as músicas aqui do nosso canal, do Manifestamente. Quase 100% das músicas, elas têm PNL aplicada na música. Ela é de reprogramação mental, né? Então, isso já é 50%. O outro 50% é a minha vibração que vai subir, porque eu gosto de escutar música. Então, se você não gosta de música, sei lá, assistir alguma coisa que te agregue valor, que te tire daquilo ali, sabe? Daquele problema, que te tire daquela... Simplesmente te tire daquele ciclo onde que tu tá. E tu precisa entender que é isso, tu precisa sair do ciclo. Aquilo se repete, tá? A gente não percebe, mas 95% do nosso dia é literalmente automático. Não é decisão consciente. Isso quando me caiu essa ficha. E como que me caiu essa ficha? Quando eu tava no desafio e eu tinha que escrever como é o meu dia, a minha rotina do meu dia. E como foi ontem? Cara, tu vai ver que tu é automático, tu não pensa deliberadamente, tu não pesa, tu não bota na balança, tu não realmente toma decisão consciente, é tudo automático. E Joe Dispenza afirma isso. Quando tu chega nos 35 anos, 95% do teu dia, da tua vida é no automático, não são decisões deliberadas que tu toma. Então, aquele ciclo, ele vai se repetir, tu não vai se dar conta e tu vai ficar com 80 anos e tu vai estar no mesmo ciclo ainda. É por isso que quando eu percebi que há mais de 10 anos ali, há quase 10 anos ou mais por volta de 10 anos, a gente estava exatamente estagnado no mesmo lugar, eu fiquei pensando, cara, vai passar mais 10 anos. Isso me fez eu saltar, tá? Isso pra mim foi o que me fez eu saltar, porque eu comecei a descobrir várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu tava fazendo o desafio, que eu conto aos poucos para vocês nos vídeos, quando eu comecei a perceber essas coisas que eu tava vivendo automático, que não ia mudar nada se eu não fizesse nada, e etc e tal, e foi ali que começou a mudança. Agora, em questão de 1 semana, eu falo da mudança, gente, não é que eu mudei a minha identidade em menos de 1 semana. O que mudou em menos de 1 semana foi a nossa situação de vida, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A identidade, para mim, tá sendo um processo.
É fácil? Não. Eu tenho que lutar ainda com meus medos, com as minhas dúvidas, com as minhas ansiedades. Lutar entre aspas, porque quando tu entende, tu já não luta mais, mas tu entende e tu consegue ir apesar daquilo, sabe? Então, lutar é modo de dizer, mas eu tenho que enfrentar esses desafios quase que todos os dias. Nós saímos de um lugar para ir para outro totalmente diferente. Já faziam mais de 3 anos, mais ou menos, que a gente queria fazer tal coisa e querer mudar e tentava fazer de várias formas. Só que quando a gente pegou e decidiu, eu e meu marido, a gente simplesmente pegou, decidiu, arrumou tudo e acabou. Só a roupa do corpo e as coisas de trabalho. E não quero saber, e seja o que for. Por quê? Porque a gente conseguiu, no processo, encontrar aquela fé decidida que é tanto falado no Quem Pensa Enriqueça, na Entrevista com o Diabo, nesses livros que a gente ama ler, né? Que a gente lê e relê, e parece que está sempre lendo outro livro novo. Mas é esse negócio, é aos poucos. Essa fé decidida, ela vai vir, como acreditar que já é real? É com a prática, é tu provando pro teu subconsciente que tu é essa nova versão, que aquilo ali tá sendo normal para ti. E aos poucos, no início é ridículo? É normal isso. Não tem uma mágica, eu vou dizer pra ti assim, tu faz isso, aperta nesse botão e daí, tipo, tu consegue ficar bem o dia inteiro. Tu precisa se colocar em situações deliberadamente para se sentir bem. Simples. Simples. De fácil? Não, mas é simples. Tá? Beijo, até o próximo vídeo.